Muitas pessoas que seguem o Caio Fábio só começam a seguir ele porque concordam com pequenos pontos de vista, mas o resto de seus ensinos eles só conhecem depois. E quando eles conhecem muitas vezes, se decepcionam porque o Caio defende ensinos horríveis que vão contra a lógica da moral humana e bíblica. Portanto, preste muita atenção e veja a verdadeira face do evangelho do Caio Fábio, o novo evangelho onde quem dita as regras é ele mesmo e não Deus. Também a maconha ficou proibida nos Estados Unidos porque a lei seca não deu certo. A lei seca Porque até o fim da lei seca, todo mundo fumava maconha naquelas festas todas de Nova York. O assassino a gente entende. Agora, o traficante é um cara que está precisando trabalhar. E... O dono da escola pode ser um traficante. A forma de trabalho mais rápido, o dono o dono da escola pode ser um traficante. Pode ser um traficante, verdade. O traficante está lá. Ele só não paga imposto, não é, cara? Só não paga imposto. Eu sou a favor da legalização das drogas. Paga imposto, acaba com... 80% dos problemas de segurança pública. Ou seja, para o Caio Fábio não existe problema no uso da maconha. Os traficantes são trabalhadores e as drogas deveriam ser legalizadas. Isso é um absurdo. Nada disso está em harmonia com o evangelho de Jesus, mas pelo visto está em harmonia com o evangelho do Caio Fábio, cuja base é ele mesmo. Suas próprias palavras. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ela diz que devemos cuidar do nosso corpo, alma e espírito, nosso ser por completo, mantê-los irrepreensíveis perante Deus. Afinal, somos propriedade exclusiva de Deus. O nosso culto a Deus deve ser a entrega do nosso corpo e racionalidade a Deus, ou seja, todo o nosso ser a Deus. Precisamos cuidar da saúde física assim como cuidamos da saúde mental. As drogas ou coisas com efeitos semelhantes são reprovadas por Deus. Veja esse outro ensino do Caio Fábio. Eu posso ser cristão, evolucionista e LGBTQA+, pois todos ao meu redor dizem que isso é impossível. Pode. O menino fala. Eu tenho meu filho mais velho, é gay. Super cristão. Super religioso. Não é religioso. Cristão. Ele é a espiritualidade do evangelho. O que é mais pior? O Caio defender a prática homossexual ou o evolucionismo? Se ambos já são ruins, imagina tudo isso misturado com o cristianismo. Portanto, vemos que o Caio inventa seu próprio conceito de cristão da mesma forma que ele inventa seu próprio conceito de religião. Para saber o que significa religião, basta olhar em qualquer dicionário e verá que não existe cristianismo sem religião. A religião do cristão é a religião da Bíblia, cujo fundador é Jesus, a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Em Jesus sempre existirá a igreja verdadeira, porém, fora dele uma igreja corrupta, como no caso do Caio Fábio. A base das afirmações e conceitos do Caio Fábio é ele mesmo e não Jesus. O Caio Fábio também ensina a doutrina da fornicação, veja só. Você não precisa casar para viver e nem tampouco para ter algum tipo de relação de acordo, de afetividade que inclua sexualidade, mas que não queiram viver juntos. Eu mesmo, hoje em dia, recomendo a um monte de gente que eu vejo que não tem nem cacuete de maternidade ou de paternidade, mas que estão juntos há 3, 4 anos, são, para todos os efeitos, marido e mulher. Aí eu imploro para esse pessoal, por favor, não façam filho. Não façam filho, pelo amor de Deus. Porque vocês dois, um e outro, não seriam bons pais. Ou seja, se você quer seguir um falso pastor, ouça o Caio Fábio, pois o caminho que ele apresenta é o largo que conduz à perdição ao inferno, e não o caminho estreito cuja porta é Jesus. Agora, perceba que para o Caio Fábio qualquer um é salvo. Para ele, diferente do que Jesus falou, é muito fácil um rico entrar no reino dos céus, seja como ele for. Eu vi lá no seu Instagram que você estava conversando com a Xuxa Meneghel, que é provavelmente a artista mais famosa do Brasil, no Brasil e no exterior, né? Teve uma expressividade incontestável. E tava muita gente perguntando sobre o inferno aqui no chat que eu estava lendo. Então eu queria que você explica de uma forma diferente da maioria das pessoas. Você acha que as celebridades, por ter uma exposição assim muito alta, muita fama, muito
possibilidade de sexo, elas estão mais perto de um possível inferno ou não? Não. Inferno, dizia Jean-Paul Sartre, é o outro, né? Agora, o inferno só é o outro quando o inferno é você. Tudo que Deus criou é bom. Sim. Sexo é bom. Assim como Jesus considerou puros todos os alimentos recebidos com ação de graça, todo sexo praticado sem objetização, sem expoliação, sem utilização do tipo materialista, sem aquela tentativa de apenas objetizar o outro, todo encontro de amor, de carinho fraterno, de meiguice, de respeito, de consideração. Não importa se tem casamento, se não tem casamento, tudo isso é invenção da religião. Pelo visto, isso é mais uma invenção do Caio Fábio. Jesus disse que o primeiro passo para gentios, publicanos e meretrizes entrarem no reino dos céus é o arrependimento. E pelo visto, a palavra arrependimento não faz parte do evangelho do Caio Fábio. Agora, voltando a falar sobre o evolucionismo, o Caio Fábio disse que sem conhecer Darwin ou a teoria da evolução, ele sozinho conseguiu encontrar a evolução na Bíblia. É como imaginar que Deus criou o que criou em uma semana de 7 dias, de 24 horas. É loucura. Porque o texto da Escritura diz, quando o pessoal fica brigando contra a ideia de criação evolucionista, ou de evolução criacionista, ou contra a própria evolução em si, a meu ver, isso não é suportado nem no texto bíblico, porque a única criatura do texto bíblico, em Gênesis de 1 a 2, são 2 capítulos curtos que concentram milhões de anos, milhões e milhões, toda a criação anterior ao homem, e eu ia dizer, o único ser na Escritura descrito como sendo uma ação de uma intervenção divina, somos nós. O resto é apareça, é a palavra usada. Apareçam nos mares seres viventes, enxames, apareça. Aí, quanto tempo passou para o desenvolvimento disso? Não dá nem para a gente imaginar. Apareça sobre a terra. É tudo um processo natural. Nós estamos forçando o texto ou é a ciência? Ou é por causa da ciência? Não. Nós estamos forçando o texto de 1 para 2, no hebraico, ou é a ciência, o senhor está baseado na ciência? Não, eu estou baseado no texto bíblico. A ciência, para mim, chegou depois. Eu comecei a ler a Escritura sem ciência na minha cabeça. Eu era só um maluco de 18 anos, fumando muita maconha, tomando muita metanfetamina e bom de briga e encacetava as pessoas e adorava pegar mulher. Era só quem eu era, doido, angustiado, querendo morrer. Me converti ao Evangelho, à cruz de Cristo, a Jesus e ao perdão dos meus pecados. Comecei a ler o Evangelho e comecei a ver. Aí eu comecei a lutar contra o que eu via. Porque me dava uma sensação de que eu estava sendo herege. Se eu admitisse o que eu enxergava. Até que chegou uma hora que eu disse, eu perco o cabra e perco o bode, seja lá o que for, mas o que está dito aqui é o que é. Só depois que eu admiti para mim que as coisas eram como eu estava lendo, é que a ciência chegou. Eu só fui ler Teilhard de Chardin sobre o fenômeno humano bem depois. Que a Bíblia me convenceu que o processo era assim, pela Escritura. O pior é que tem gente que acredita nisso. Supostamente ele conseguiu inventar a evolução na Bíblia sem conhecer a teoria da evolução. Tem que ser muito soberbo para falar essas mentiras. O Caio deve se achar o cara falando esses absurdos. Loucura mesmo é o que ele ensina. Quem ensinou que a criação do mundo foi rápida e não demorada foi o próprio Jesus. Jesus ensinou que a criação de Adão e Eva estava próximo do princípio da criação e não separado por milhões de anos. Se Adão e Eva estavam próximos do início da criação, logo essa criação não deve passar de alguns dias. E se formos para o Decálogo, vemos que é exatamente isso que Deus ensina. Deus disse que criou o mundo em 7 dias e que o 7º, cujo nome é sábado, foi abençoado e santificado desde a criação, por isso ele deve ser santificado e guardado. Tudo isso aconteceu na criação, pronto. É simples de entender. Quem escreveu isso foi Deus, e não o Caio Fábio ou qualquer outro pastor. E se Deus é o autor da Bíblia, cabe a nós aceitar a sua palavra e não inventar novos termos e significados para aquilo que não escrevemos. Aquele que busca questionar a Deus é o que precisa ser questionado. Deus é perfeito e não precisa ser questionado. O Caio Fábio não é perfeito e com certeza deve ser questionado.
Veja esse outro absurdo dito pelo Caio Fábio. O que diz a Bíblia do uso da cannabis? A maconha. Ela fala. Fala? Fala. É surpreendente pra mim, porque em nenhum momento eu achei que tivesse. É o cânhamo. O cânhamo, que a Bíblia menciona no Velho Testamento o tempo todo, que o sacerdote misturava cânhamo com canela e incenso de mirra para fazer o combinado que enchia o templo de fumaça. A cannabis estava lá. Deu para ver que ele misturou seu gosto com a Bíblia. Com certeza ele ainda deve ser viciado em maconha. Afinal, se todo apóstata fica com o seu último estado pior do que o primeiro, o Caio Fábio deve ter voltado com tudo nas suas antigas práticas, e dentre elas, a maconha. O Caio sabe que o que ele diz está errado. Se formos para a Bíblia, a palavra escrita é cálamo, que é uma planta aromática assim como a mirra e aloés. Portanto, com base em um truque de fonética, ele mais uma vez tentou validar o uso de drogas na Bíblia. Agora veja como ele é a contradição em pessoa. Ao mesmo tempo que ele apoia a liberação das drogas, ele diz que usar drogas é pecado, como no caso da cocaína. Caio, e a cocaína é pecado? E a cocaína é pecado? Pelo amor de Deus, meu filho. Cocaína faz mal à saúde. E tudo aquilo que faz mal à saúde, e que a gente tem consciência de que faz mal à saúde, e a gente faz, é pecado. Você está pecando contra o seu corpo. Não é contra Deus. Deus não fica maior se você parar de cheirar pó e nem fica menor se você cheira pó. Quem fica é você. Você é que vai se destruir, vai se viciar. É você que vai ter as consequências físicas todas. Você é que terá, pelo uso frequente, as suas partes mais sensíveis das narinas, da gengiva, da dentição em estado de apodrecimento. É você quem vai destruir seus neurônios aos milhões. Portanto, vemos que o Caio apoia o uso de drogas, mesmo sabendo que usar drogas é pecado. Se o Caio ainda ensina os absurdos que ele ensina, não é porque ele é inocente em suas mentiras, mas porque ele está seguindo outra agenda, a agenda da liberação das drogas, das ideologias e por aí vai. Certamente ele tem outros objetivos. Pastores até lúcidos. Amigos meus, até inteligentes, cultos, que ficam usando essa expressão cristianismo. Isso é um palavrão. Isso devia ser lavado e banido das nossas bocas. Eu vejo, às vezes, pastores, aqui em São Paulo, por exemplo, gente ilustre, dizendo, não é porque vocês não conheceram ainda o bom cristianismo. Não existe o bom cristianismo. Só existe o mau cristianismo. Só existe o cristianismo menos prostituído do ponto de vista das visibilizações públicas. Mas cristianismo e evangelho são díspares. Aonde há evangelho genuíno, não há cristianismo. Meu amigo C.S. Lewis era filho da geração dele. Eu amo, com todo respeito, a limitação geracional dele. Então é cristianismo puro e simples. Um erro absoluto na capa do livro. Não duvide, o Caio Fábio não gosta do cristianismo. Com base em truques de lógica, o Caio inventa seus próprios conceitos e definições para desmerecer a religião e o cristianismo. Para o Caio Fábio, a palavra Jesus só serve como um cavalo de Troia para acabar com a igreja. Veja como na religião do Caio Fábio é permitido a fornicação, uso de drogas, crenças evolucionistas, pautas ideológicas, a negação à religião e assim por diante. Ou seja, tudo o que um governo corrupto tenta implantar na sociedade atual para destruir a família e diminuir a influência do cristianismo. E pelo visto, parece que a parte de ganhar adeptos para essas ideologias dentro do meio religioso foi dado em grande medida ao Caio Fábio. É bem provável que exista algo de política e ideologia nessa agenda do Caio Fábio. Agora, veja as heresias que ele ensinou sobre a Santa Ceia. Faz muito tempo que eu e a minha esposa não participamos da ceia na igreja, sabe? Quais as consequências, Caio, de não participarmos da Santa Ceia do Senhor? Nenhuma. Na congregação? Claro. Toma ceia no Starbucks, pode tomar ceia no McDonald's, pode tomar ceia onde você quiser, lá no filé miau da esquina, com a sua mulher, com seus filhos, na praça, num piquenique, todo mundo junto, o resto é invenção.
não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, é mutreta. Invenção mesmo é dizer que podemos tomar ceia onde não existe ceia. Não tem como levar o Caio Fábio a sério.